Boa noite, então, a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, do Evangelho de João. Nossa última aula, a gente teve um quiz, né, com algumas questões para a gente lembrar dos assuntos que a gente falou, né. E hoje eu não vou deixar de também trazer um resuminho, né, para a gente lembrar, como a gente estava 2 semanas parado aí, né. Então, a gente está lembrando do que é o Evangelho de João, o que a gente está falando, né, sobre o Evangelho de João. Tá? Então, um resumo rápido aqui, né? A gente começou falando sobre o autor, né? Quem que é? É o apóstolo João, né? Ele é filho de Salomé e de Zebedeu, irmão de Tiago, né? Irmão de Tiago, que também foi apóstolo, também foi discípulo de Jesus, tá? Ele é conhecido como o discípulo amado, né? A gente falou isso na primeira aula. Foi pastor da igreja em Éfeso, né? Depois ele foi exilado, né, na ilha de Patmos, né? Ele escreveu lá na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse, que é o que a gente está vendo em escatologia, né? E mais 3 cartas gerais, né? Primeiro, segundo, terceiro João. Ele morreu de morte natural, né? Para a gente lembrar também, né? Lá em Éfeso, né? Quando ele tinha 94 anos, tá? Aqui é um resumo da vida do apóstolo João, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais do apóstolo, do autor, né, que escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito em Éfeso, né? A gente falou depois dos outros 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Foi nos anos de 70 a 90 depois de Cristo. Tá? Aqui é só um resumo para a gente lembrar, tá? Se você não aprendeu nada ainda do Evangelho de João, aqui está um resuminho do que a gente falou aí nas últimas aulas. O gênero literário é exatamente esse o que é. Ele é um evangelho, né, que quer dizer boas notícias, boas novas, né? Ele fala sobre as boas novas, sobre a vida de Jesus, né, o nosso Salvador. Qual que é o propósito do livro, né? O livro ele é evangelístico, né? Aí eu coloquei aqui o João 20:21, né? Para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, tá? Então esse é o propósito dele. Tá? Até que eu falei da palavra crer, né, que ela é repetida 100 vezes no livro, né, em vários versículos. Né, ele põe a ênfase nessa questão de crer em Jesus. Ele é o único Salvador, né, ele é o Cristo, ele é o Messias. O seu tema, né, é que Deus assumiu a forma humana na pessoa de Jesus, tá? Então, esse é o tema principal que ele trouxe. Né? Ele quer trazer Jesus, né, como Deus, né? Jesus é Deus. É Deus, veio, né, de forma da pessoa de Jesus Cristo aqui nesse mundo, né? A ênfase, né? Qual que é a ênfase de João? É mais a natureza do Cristo do que da história de Cristo, tá? Nos outros livros conta bastante sobre a história de Cristo. O livro de João, lembra que eu falei que ele é mais teológico, né? O que é teológico? Mais estudo sobre Deus, né? Então ele quer deixar bem enfatizado que é Deus em forma de Jesus que veio aqui a esse mundo, tá? Jesus, ele é todo homem, porque ele tinha os nossos, sentia tudo que a gente sentia fome, né, sentia frio, tudo, como um homem, que nem a gente, e ele também era Deus, né, era o próprio Deus aqui nesse mundo, né, que tinha poder sobre tudo. Então, essa é a ênfase, tá? Se você, aqui eu trouxe um resumo do que a gente já falou do apóstolo João, tá? Do que ele trouxe dentro do evangelho de João. Daí a gente começou também, aqui também eu trouxe só para vocês lembrarem a ênfase, né, de cada livro, né, o João, Jesus como Deus, né, Mateus, Jesus como rei, né, se você ainda não decorou, Marcos, Jesus como servo, e Lucas, Jesus como homem, tá? Então aqui está resumido também a ênfase dos outros evangelhos também, tá? João, Jesus Cristo como Deus, tá? Então anota aí se você não tem essa parte aí também. Daí a gente entrou dentro do
Evangelho de João, né? Aí a gente começou a falar sobre o quê? Das provas, né? Das provas da divindade de Jesus, né? Das provas que Jesus é o próprio Deus, ele é divino, né? Ele aí a nossa primeira prova qual que foi? Os milagres, né? A gente falou que a primeira prova, né, que João traz aqui para a gente aqui são os milagres. Aí a gente falou então sobre 8 milagres, né? Quem lembra dos 8 milagres aí que eu falei que é relatado no livro de João, tá? Se você não lembra, eu vou trazer aqui para você agora os 8 milagres, para você lembrar, tá? O primeiro milagre qual que foi? A transformação da água em vinho, né? O segundo, a cura do filho do oficial do rei, tá? O terceiro é a cura do paralítico, né? Lá em Betesda, no tanque de Betesda. O quarto, a multiplicação dos pães, né? Multiplicação, alimentação. O quinto, que Jesus anda sobre o mar, tá? Então, esse é o quinto milagre. O sexto milagre, a cura de um cego, né? E que é o cego lá do que Jesus fez o barro, né? E passou no olho dele, pediu para ele lavar lá no Siloé, né? E o sétimo, a ressurreição de Lázaro, né? E o oitavo, que é depois da ressurreição de Jesus, né? Da pesca, que os discípulos foram lá, nem todos, né? Por alguns discípulos voltou a pescar, né? E Jesus fez aquela maravilha, né? De milagre dos peixes encherem o barco deles de novo, né? Que nem no começo lá. Então, esses são os 8 milagres, tá? Se você não lembrava desses milagres aí, tá? Então, tá resumido aqui os 8 milagres, tá? Lembrando que eu vou disponibilizar esse slide para vocês também, tá? Se caso você não conseguir copiar alguma coisa aí. Aí, a gente viu sobre os milagres, né? Depois a gente viu sobre as testemunhas, né? É mais uma prova, né, da divindade de Jesus, tá? No Evangelho de João. As testemunhas que confirmaram que de fato Jesus Cristo era o Messias, né? Aí eu trouxe para vocês lá, acho que foi na segunda aula, né, várias referências de várias testemunhas, né, que está dentro do livro de João, relatando que confirmaram que Jesus Cristo era o Messias, tá? E a gente parou nesse agora no terceiro, tá? Se você a gente vai dar continuidade aqui, tá? Que é o que? A sabedoria de Jesus como prova da sua divindade, tá? Então, essa é a nossa terceira prova, tá, gente? O primeiro, os milagres, o segundo são as testemunhas que confirmaram, e a nossa terceira prova é a sabedoria de Jesus. Gente, Jesus era o sábio dos sábios, né? Ele é o sábio dos sábios. A, a sabedoria sobrenatural de Jesus, sobre tantos assuntos, ele demonstrou sua divindade, tá? Pois tal conhecimento ele era possível somente a alguém que fosse do dentro lá da cúpula universal, né? Da cúpula universal. Nessa época, gente, 300 anos antes de Cristo, veio, vocês lembram lá no panorama bíblico, veio os gregos, né, que estavam dominando o mundo. Né? E os gregos eles trouxeram muitas coisas interessantes sobre escrita, sobre alguns pensamentos, né, pensamentos filosóficos. Então ali o povo de Israel também foi influenciado sobre esses pensamentos, né? O povo de Israel ali 300 anos antes de Cristo, eles estavam sendo ali sendo o povo ali que estava vivendo junto com os gregos. Ali teve Platão, né? Teve Aristóteles nessa época, que são grandes pensadores. Né? Então, eles foram influenciados por esses pensamentos também, né? Desses gregos, né? O povo de Israel. Só que, gente, aí chega uma pessoa como Jesus, né? Muito sábio, né? Que trouxe vários assuntos, assuntos que o povo não conseguia nem saber o que eram, não entendia, né? Jesus foi sempre claro com esses assuntos, né?
A gente vê uma pessoa muito sábia. Imagina aqueles que estudavam, né? E imagina, nossa, mas de onde ele conseguiu isso, né? Como é que ele fala sobre isso? Como é que ele entende sobre isso, né? A gente fica imaginando aquela época que Jesus viveu ali como mestre ensinando aquele povo, e aquele povo falando, nossa, mas de onde vem isso, né? Esses pensamentos, né? Que nem os gregos nunca falaram sobre isso, né? Ou trouxeram algum assunto sobre isso, né? Então, assim, aqui a sabedoria de Jesus é mais uma prova, tá? De que ele era o próprio Deus vivendo ali junto com o povo naquela época, né? Aqui eu trouxe para vocês, não está uma imagem muito clara, tá? Mas depois vocês vão ver lá no slide, aí vocês vão esticar melhor, tá? Porque essa imagem aqui, não achei ela num tamanho, um formato maior, né? Então eu tive que dar uma esticada aqui. Esse aqui é o primeiro versículo de João, tá? Conforme original, tá? O nosso João 1:1, escrito em grego, tá? Então tá aqui. Por que eu trouxe isso aqui? É para provar sobre Jesus e ele ser Deus, né? Que no próprio versículo de João, no primeiro versículo, ele já fala que Jesus, ele era Deus, né? Ele estava com Deus, ele era Deus. E aqui a gente traz as palavras originais, né, desse texto, né? Ali como a palavra, o que é palavra ali em grego? É logos, né? E o que é Deus? Deus é Theos, né? Então a gente vê aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu pôr um ponteiro aqui, né? Vocês estão vendo meu ponteiro aí? Tá vendo aqui, ó? No princípio era a palavra, né? Que era o verbo, que é o logos, tá vendo? E a palavra, que é o logos, ele estava com Deus, que é Theos, e a palavra, né, era o Deus. Então você vê aqui Logos e Theos sempre conectados, né? Então isso aqui é uma prova, né, que Jesus, ele é o próprio Deus. Ele estava com Deus, ele é Deus, né? Então João, por isso que João já começa já desse jeito no livro dele, né, para provar, para ninguém ter dúvida que era Jesus, o próprio Deus aqui vivendo nesse mundo, né? O irmão Fábio quer comentar algo? Não, só lembrei da aula de grego. Ah, tá. Tá bom, tá bom, que bom. Nós também tem, viu, irmão? A gente tem o pastor Silvio, ele dava aula de grego aqui para nós, né? Na época eu fiz com o João Paiva. Ah, sim. Acho que eu não sei se eu conheci ele. Lá de Garça. De Garça, né? Yeah. Eu conheço, não. Então, mas aqui eu trouxe para vocês o original, tá? Porque o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego, né? Lembra que eu falei lá no Panorama Bíblico, né? Então, aqui é o original escrito, o primeiro versículo de João 1, né? Então, isso aqui é mais uma prova, né? Que Jesus era o próprio Deus, né? Então, vai ficar essa imagem para vocês verem aí, tá bom? Lá nos slides aí. Vamos dar continuidade aqui. Então, eu trouxe para vocês vários assuntos que Jesus falou, tá? Ele falou de vários assuntos na Bíblia, tá? Então, do lado esquerdo aqui tá os assuntos, né? E do lado direito, né, da minha tela aqui, eu acho que de vocês também, tá as referências, tá? Tudo em João, tá? Tudo no nosso livro de João, que a gente está estudando sobre o livro de João, tá? Então, aqui a gente fala de vários assuntos, tá? Por exemplo, Jesus falou sobre os céus, ele falou sobre os anjos, ele falou sobre a essência de Deus, né? Falou sobre salvação, né? O capítulo 3 é sobre salvação, né? Se você ler o livro do capítulo 3, né, a conversa que ele teve com Nicodemos, né, é sobre salvação o assunto, né? Até que ele usou na questão de nascer de novo, né? E foi que o Nicodemos, que era um dos chefes, né, super estudioso, ele conhecia o Velho Testamento praticamente todo, né? Conhecia as profecias, conhecia a lei, né? E ele ainda, mas como é que eu posso voltar, né? O ventre da minha mãe. Então aí Jesus fala sobre o nascer do Espírito, né? Da água do Espírito.
sobre juízo, né? Sobre escrituras, tá? Sobre a ressurreição, né? Sobre a graça. Tá? Então, Jesus falou de vários assuntos para o povo. Falou tanto para o povo, para os judeus, falou tanto para os discípulos, né? Quanto todos que estavam ali, para os fariseus, todos que acompanharam, ele falou de vários assuntos, tá? Então eu não vou ler, tá? Porque são muitos versículos. Eu vou deixar para vocês lerem, tá? Vocês pegarem aí esse slide aí, até que hoje eu vou mandar a apostila para vocês. A apostila 3 tem essas referências e a apostila é para preencher, né? Então já pegou a apostila 1 e a apostila 2, vocês viram que vocês têm que preencher algumas lacunas, né? Então a 3 também vai estar ali para preencher, tá? Você vai ter que ler a referência para saber do que assunto que Jesus falou, ou ao contrário, né? Onde está a referência, e assim por diante, tá? Então, ó, Jesus falou sobre o futuro, ele falou sobre o Espírito Santo, né? Sobre os frutos do Espírito Santo, né? Falou sobre vida eterna, sobre o fim do mundo, os últimos tempos, né? Ele falou sobre o evangelismo, né? Sobre o novo nascimento, né? Que eu falei do nascer de novo. Falou sobre sabedoria, né? Olha quantas coisas que Jesus falou de assuntos que o povo nem imaginava, né? Então isso aqui é mais uma prova da sabedoria de Jesus, né? Mais uma prova que Jesus era muito sábio, né? Da sua divindade. Falou sobre a história, né? Falou sobre obras de homens, falou sobre o futuro do homem, falou sobre o pecado, né? Sobre a perseguição e sobre o coração do homem, sobre o amor. Então, eu trouxe aqui vários assuntos para vocês, tá? Se vocês quiserem ler e confirmar essas referências, né? Ver sobre esses assuntos que Jesus falou, tá? Então, eu não vou deixar para a gente ler todos, senão a gente consegue dar continuidade à nossa aula, tá? Mas então essa é a nossa terceira, tá, prova, que é a sabedoria de Jesus como prova de sua divindade, tá? Então aqui a gente trouxe vários assuntos, aqui tem vários assuntos que ele falou, tá, para você confirmar, tá? Aí é o nossa quarta prova, tá? Anota aí, é a onisciência e a presciência como prova da divindade de Jesus Cristo, tá? O que é onisciência, né? O que é onipotência? O que é onipresença, né? Onisciência, que ele sabe de tudo, ele conhece tudo, né? O que é onipotência? Que ele tem todo o poder, né? O que é onipresença? Que ele está presente, está em todos os lugares, né? Então aqui, e o que é a presciência, né? De tudo que ia acontecer no futuro ele já sabia, já sabe, né? Então, a onisciência e a presciência de Jesus Cristo eram tão notáveis que não havia dúvidas que ele era Deus, né? Então, eu trouxe também para vocês aqui as referências e os acontecimentos, tá? Aqui do lado esquerdo tá os acontecimentos. Jesus sabia das coisas, né? E aqui as referências, né? Por exemplo, daquele encontro que ele teve com Natanael, né? Ele falou para o Natanael, né, que ele estava debaixo, olha, você estava debaixo da figueira ali, né? Eu estava ali com você, né? O Natanael ficou até espantado, né? Ele já sabia de tudo, né? E da vida da mulher samaritana, né, gente? Imagine, né? Ele falou: eu sei que você já casou com 5 maridos, né? E esse sexto aí não é seu marido. Imagine para uma samaritana, né? Até que ela falou que ele é profeta. Agora eu sei que tu és profeta, porque para adivinhar, falar tudo aquilo sobre a vida dela sem conhecer ela, né? Então aqui é a onisciência de Jesus, né? Ele também falou sobre quando queriam matá-lo, né? Ele já sabia, né? Sobre a ressurreição de Lázaro, já sabia, né? Está em João 11:4. Sobre a traição de Judas, né?
Ele sabia, já falava sobre isso, né? Então, aqui é uma prova que Jesus é onisciente, né? Que ele é presciente, que ele sabe das coisas do futuro, sabe de tudo, ele sabe de todos os acontecimentos, né? Sobre a negação de Pedro, né? Que ele ia negar 3 vezes, o abandono, né, dos discípulos. Então aqui também eu trouxe várias referências, tá? Para vocês, tá? Senão a gente vai ficar com uma aula muito extensa. Então eu não quero que fique extensa essa aula, tá? Mas para vocês terem como conteúdo, para você estudar quando você tiver algum assunto, né, e quiser provar a onisciência de Jesus, a presciência, aqui você vê algumas referências, tá? Sobre a dúvida de Tomé, sobre a pesca, né? Sobre a prisão de Pedro, né? Então, tem vários assuntos, tá? Dentro daqui da onisciência de Jesus que João relatou no evangelho dele, tá bom? Aí eu trouxe aqui também para vocês 2 fragmentos do papiro do evangelho de João, da época de 60 a 100 depois de Cristo, tá? E está lá nessa biblioteca, né, de John Highlands, e são os manuscritos mais antigos que dispomos do Evangelho de João, tá? Praticamente uma das primeiras cópias, quando estava fazendo as primeiras cópias sobre o Evangelho de João, tá? Isso é mais uma prova também das escritas, né? 2 pedaços do livro ali, né? Escrito em grego ali, né? Não dá nem para entender o que está escrito ali, né, irmão Fábio? Mas só esse pedaço ali, né? Prova que é o Evangelho de João. Então, ó, a gente viu os milagres, né? Que são a primeira prova que a gente viu. O segundo é a sabedoria, as testemunhas, né? Que confirmaram que Jesus, né, era o Cristo, que era o Messias. O terceiro a gente falou hoje sobre a sabedoria de Jesus, que Jesus era sábio, né? E ele trouxe vários assuntos, explicou para todo mundo sobre vários assuntos, né? E nosso quarto aqui, a gente fecha com Jesus onisciente, né? Que ele é onisciente, ele é presciente, né? Então prova a divindade de Jesus, tá? E o nosso quinto é sobre as profecias, tá? As profecias que foram cumpridas no Antigo Testamento como prova da divindade de Jesus Cristo, tá? Aí eu vou deixar esse assunto para a semana que vem, tá? Para a gente entrar, porque esse aqui já é um assunto mais extenso, né? Então a gente não vai conseguir finalizar ele hoje, tá? Então é sobre as profecias do Antigo Testamento, né, provando sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. Tá? A gente vai ver as referências do Velho Testamento, a referência de João interligando, né? E a profecia, qual foi a profecia? A gente vai estar vendo isso na próxima aula. Eu pedi para vocês verem aquele pedacinho do filme, vocês viram? Né? Não sei se todo mundo assistiu. Eu joguei o vídeo lá no grupo, né? 15 minutos, né? Do filme Evangelho de João. Né? Então eu pedi para vocês, quem assistiu aí aquele pedaço lá de 15 minutos? Ninguém assistiu? Eu assisti, mas sinceramente, sou sincera, Tá, então assistam, eu tá? assisti. Se o filme, se você não conseguiu abrir ele, você me fala, que aí eu mando ele para você, tá? Porque talvez ele ficou lá para trás nas conversas, ele não está abrindo mais, acontece no grupo, tá? Mas lembra que eu falei para vocês que a gente vai estar vendo um filme, né? É um filme antigo, né? Que relata conforme está o livro de João, né? O filme chama mesmo o Evangelho de João. Aí ele começa a contar a história de Jesus através de como João viu, né, as coisas, né? Então ali no primeira parte do filme, ali começou com o batismo, né, de Jesus, começou ele convidando alguns discípulos já, né?
chamando alguns discípulos. Aí veio o nosso primeiro milagre, tá ali também nessa parte do filme, né? Que é lá nas bodas de Caná, né? Transformar água em vinho, né? Ali também tem a conversa dele com Natanael, tem a conversa dele com Nicodemos, né? Então, assim, são partezinhas. O filme em si, ele é mais ou menos 2 horas e tanto. Então, eu vou estar jogando para vocês só algumas partes para a gente estar interligando com o nosso estudo aqui, né? De alguma coisa. Então, assista o filme. Se você achar alguma coisa que você viu interessante, quiser trazer aqui para a aula, quiser comentar, quiser trazer algum assunto, né, pode trazer sobre o filme que a gente estava vendo, tá? Então, assista essa primeira parte do filme, tá? Aí eu vou jogar já a segunda parte do filme, tá? Hoje também no grupo lá. Então, a primeira parte, né? Se vocês quiserem, eu posso jogar a primeira e a segunda. Não tem problema jogar a primeira de novo lá, não. No grupo, nesse caso, vocês não carregaram. Joga a primeira e a segunda, você já assiste essa primeira e a segunda parte. Para a aula que vem, a gente já fazer um comentário sobre o que a gente assistiu. Tá bom? Combinado? Alguém quer fazer algum comentário? Quer colocar alguma coisa, uma colocação sobre o assunto que a gente falou hoje? Sobre o Evangelho de João? Você já leu o livro, né? Eu também estou incentivando a você a estar lendo o livro, tá? Pega o livro aí, são 21 capítulos, dá para você ler um por dia, né? Para não ficar cansativo. Anota o que você achar de interessante. Se você lê o livro, faz aquele esquema que eu falei para vocês dos verbos crer, tá? Faz um risquinho, marca ali todos o crer, creram, crendo, né? Para ver se realmente são 100, né? Que nem tá, eles falam ali, vai marcando, porque aí se você marcar, você vai lembrar da ênfase, né, do livro, né? Que é o que a gente viu lá sobre o crer, né? Em crer em Cristo, que é o que o João trouxe no livro dele, tá? E a nossa tarefa, tá? Não esquece daquela tarefa da entrevista com o João, tá? Vai fazendo também, né? Eu já vi que tem gente que já mandou para mim, mas pode também você já fez, você pode mandar, mas se quiser esperar até o fim do curso e depois mandar, não tem problema, tá? Tá valendo nota aí para os nossos seminaristas, né? Que estão estudando aí para seu próprio conhecimento também, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Não quero estender porque a aula já foi, já passamos os minutos da aula da Sônia, né? Então fica muito cansativo para todos nós. Mas estejam lendo, tá? O livro de João, estejam anotando, né? Se você quiser trazer compartilhar alguma coisa no grupo para gente, algum vídeo que você viu interessante falando sobre o livro de João, ou sobre o que a gente está estudando, que nem as provas aqui, sobre as profecias, sobre a sabedoria de Jesus, sobre as testemunhas, né? Sobre os milagres, pode compartilhar lá, tudo está valendo também para a gente criar um maior conhecimento sobre isso tudo, tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe, boa noite para cada um, que Deus abençoe esse final de semana, que a gente possa estar firmes cada vez mais na graça, no amor, na palavra do Senhor, né? E vamos estar estudando aí, né? Vamos criar esse hábito de estar sempre estudando, entendendo a palavra do Senhor. Deus Amém. abençoe cada um, bom descanso para todos, tá? E até a Obrigada próxima. para vocês também. Uma boa Tchau, noite. irmão. Pastor, boa noite, pastor. Obrigado.